Foi publicada no Jorama há uma semana a alteração à portaria que estabelece as taxas e os respectivos montantes a cobrar pelo IFCN. O Governo Regional mantém a obrigatoriedade de registro para os residentes acederem aos trilhos. Na prática, os residentes continuam obrigados a este registro, com a diferença de que, como já havia sido anunciado pelo Secretário Regional com a tutela do ambiente, esse registro pode ser feito à entrada dos percursos pedestres classificados mediante a apresentação do cartão de cidadão e passaporte e também do cartão de residente válido. Se antes essa obrigatoriedade estava implícita, agora a exigência passa a estar mais clara. No articulado da portaria foi reforçada juridicamente. Mantém-se a limitação do acesso em funções das disponibilidades definidas, voltando a não estar consagrada explicitamente qualquer quota para os residentes, pese embora essa tenha sido uma garantia apontada por membros do Governo Regional, nomeadamente Eduardo Jesus, aqui na discussão do Orçamento Regional para 2026. Os residentes têm uma cota disponível nos slots, ao contrário do que afirma Vossa Excelência aqui nesta casa. Na portaria, há uma semana publicada, a questão das quotas ou mesmo dos slots horários não é referida. Entre as alterações consideradas, destaca-se a isenção de taxas para os proprietários e legítimos possuidores e demais titulares de direitos reais e outros adquiridos sobre os prédios atravessados pelos percursos pedestres em causa. Se essa isenção é clara quanto ao pagamento, não é em relação ao registro, algo que já havia merecido críticas na versão anterior. Ainda no que concerne às isenções de pagamento, passam a ser considerados os atletas inscritos em provas ou eventos desportivos que estejam previamente autorizados pelo IFCN. O desejo de retirar os deputados Pedro Coelho, Paulo Neves e Vânia Jesus da bancada do PSD na República, caso se repita o que aconteceu esta quarta-feira com o silenciamento dos deputados das Ilhas no debate sobre o subsídio social de mobilidade, não foi um desabafo, foi mesmo uma ameaça séria. Garantia deixada esta manhã por Miguel Albuquerque. Não, isso é uma ameaça séria. Se a próxima vez que eles se atreverem a condicionar a palavra, ou retirar a palavra nas questões da Madeira dos nossos deputados, nós passamos a independentes. Podem ter a certeza, eu não estou a brincar. Mas já consegui falar com o Sr. Primeiro-Ministro sobre isso? Falar com o Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro sabe muito bem quem eu sou e sabe tudo quais são as políticas que eu tenho. Eu não estou aqui para brincar. Se atreverem a sancionar os nossos deputados, ou humilharem os nossos deputados, como aconteceu ontem de forma vergonhosa na Assembleia da República, onde estavam todos a aplaudir de pé quando estavam a habilitar os madeirenses, isso é a última vez que vai acontecer. Foi uma pouca vergonha, uma mancha negra na história do PSD Nacional. Críticas que o Presidente do Governo Regional dirige também ao Governo da República, vincando a importância das regiões autónomas para Portugal. Esta ideia ridícula que nós estamos a viver e que a questão do direito à mobilidade é um subsídio a favor do Governo Central relativamente à Madeira, isso só pode caber num cérebro que é provinciano e que não faz ideia do que é a realidade, porque a realidade é esta. As regiões autónomas são fundamentais, cada vez mais importantes para a projeção de Portugal. E se Portugal continua a desinvestir nas regiões autónomas, alguém vai se aproveitar. Se a República quer continuar a desinvestir nas regiões autónomas, então tem que dar os instrumentos para nós irmos buscar de se investir. Chegou a pensar em pagar do próprio bolso, digamos assim, do Governo Regional, o próprio subsídio? Não tem nenhum sentido, porque eu já estou a pagar os custos de soberania. Aliás, eu e vocês todos residem aqui. Até os custos de soberania já estamos a pagar. Aliás, o líder do Executivo Regional defende que Portugal deve assumir uma opção estratégica atlântica perante a reconfiguração da ordem mundial. À margem das conferências do Atlântico, destacou a vantagem singular que o país dispõe, com 12 arquipélagos situados numa zona central da geopolítica mundial. A concepção herdada da Guerra Fria, onde o poder americano e a projeção do poder americano garantia a segurança à Europa, teve o seu término agora. Isso significa que, neste momento, a Europa tem que fazer um reforço da sua capacidade dissuasora, ou seja, tem que investir na reindustrialização militar. Neste contexto, Portugal, como potência pequena ou média, tem que fazer uma opção. E essa opção ou é continental ou é atlântica. A posição de Portugal, sendo um país integrado na União Europeia, tem que ser a opção atlântica, porque o Atlântico neste momento é central nas rotas, nos cabos submarinos, nos recursos, nas comunicações. Portugal, como país descontinuado, tem algo que poucos países pequenos têm. Tem 12 arquipélagos situados numa zona central da geopolítica mundial e isso dá-lhes uma capacidade, essa centralidade,
de projetar problema. Mas nós temos assistido, Portugal tem desinvestido sistematicamente nos dois arquipélagos que dão projeção e que podem dar projeção no palco mundial na nova conjuntura. Decorre esta sexta-feira a 4ª edição das Conferências do Atlântico no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos. A edição deste ano tem como tema Winston Churchill, a democracia liberal e a aliança euro-atlântica. Os custos de construção em Portugal, particularmente na Madeira, triplicaram nos últimos 20 anos. É um alerta deixado por Fernando Santo, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, que afirma que esta realidade torna a habitação cada vez mais inacessível. Sem preços de produção acessíveis, ou seja, de custos, depois de meter uma margem, os preços são ainda mais inacessíveis. E, portanto, o que se tem que rever é porque é que os custos de construção em Portugal, dos últimos 20 anos, triplicaram. Aquilo que era um preço de 500 euros o metro quadrado em 2005, hoje custa no mínimo 1.500, daí para cima. E, portanto, nós estamos a patinar em medidas que não estão a atacar, no fundo, a dar resposta àquilo que são as razões do aumento gradual e significativo dos custos. O engenheiro criticou ainda o excesso de regulamentação e o complexo sistema de licenciamento urbano que cria um verdadeiro monstro legislativo. As diretivas comunitárias e as leis em Portugal foram impostas ao setor da construção sem nunca perguntarem qual é o impacto. E depois disso temos ainda, no fundo, as dificuldades do licenciamento urbano, que foi criado um monstro legislativo, em que os técnicos que intervêm no setor deixaram de perceber a própria regulamentação, têm que pedir a advogados para interpretarem e a juristas o que a lei diz, começando pelo ordenamento do território, e portanto foi todo este monstro que deu origem ao estado a que nós chegamos. E por isso, se isto fosse um negócio tão bom, como dizem, então hoje nós não estaríamos a produzir 25 mil habitações por ano, estaríamos a produzir 50, 60, 70, porque o negócio é excelente. E porquê que não? Porque já começam a haver poucos que tenham paciência para suportar esta barreira de obstáculos. Quanto às soluções, o antigo bastonário defendeu planeamento a médio e longo prazo, regras mais simples e incentivos para reduzir custos. Pressupõe planos que eu diria no mínimo a 5, 10 anos, no caso da habitação pública, que permita desafiar as empresas desse setor para reduzirem custos com regras e exigências também menores. E, portanto, o que nós temos que perguntar é possível construir a 1.000 euros, 1.200 euros? É possível ter terrenos a 250 euros à infraestrutura? É. Com estas regras, não. Com este setor e com estas empresas todas, instituições, terem opinião a vetar e a ter intervenção na produção de habitação, é evidente que nós não vamos conseguir resolver o problema. Eu estive aqui há ano e meio, em julho, já estava a crise. Ano e meio depois, só a pergunta é, aumentou quanto mais? Acredita que vai continuar a subir? Vai continuar a subir. Porque a procura continua forte, não é? Cada vez mais as pessoas querem ver nos centros urbanos. Põe-nos um problema mais grave, que é o problema dos transportes públicos. Esse sim é que devia resolver o problema de reduzir a pressão sobre grandes centros para ter habitações condignas, mais adequadas ao rendimento das famílias, com transportes públicos adequados. Isso chama-se planeamento, coisa que nós não temos tido. Fernando Santo falava à margem da Conferência Crise da Habitação na região. Haverá por aí uma casa que caiba no meu bolso, organizada pela Ordem dos Engenheiros. A sessão de encerramento esteve ao cargo do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues. Mostra não haver escassez de habitação, mas sim de habitação acessível. Temos atualmente na Madeira cerca de 5% da habitação é habitação pública. Estamos um pouco melhor do que a média nacional, que anda à volta dos 12 e tal % da habitação pública. O mercado de arrendamento também tem que ser fortalecido. Para terem uma noção, nós temos cerca de 130 mil fogos habitacionais na região e temos 95 mil famílias, agregados familiares. Portanto, não é falta de habitação, é habitação que não está acessível por vários fatores que não estão habitados ou porque não entram no mercado de arrendamento. O Fernando que não acredita que o custo da construção baixe e aponta a construção modular como o caminho para a habitação acessível. Eu já não acredito muito que o custo da construção baixe, já não vai baixar, mas pelo menos que estabilize. Portanto, a estabilização far-se-á, na minha opinião, por duas vias. A construção de estrutura modular, a industrialização da nossa indústria, que tem aqui dois revés que têm que ser ultrapassados. A aceitação camarária a estas soluções modulares muitas vezes não é fácil, e a arquitetura, como sabemos, a Escola de Arquitetura Portuguesa está muito ligada ao século das belas artes. Trabalhar os nossos arquitetos para que optem também por soluções modulares.
Conferência promovida pela Ordem dos Engenheiros reuniu especialistas do setor público e privado para debater a habitação social, construção a custos controlados, arrendamento, alojamento local e políticas públicas de financiamento e regulação. A Madeira continua com a taxa de inflação mais alta do país, fator que agrava fortemente o custo de vida dos madeirenses. O alerta foi deixado esta manhã pela deputada do JPP, Jéssica Teles, que em conferência de imprensa apresentou os mais recentes dados da inflação. 3,3% na Madeira, 1,9% em Portugal continental e 2,08% na região autónoma dos Açores. Estes números são a prova de que o custo de vida na Madeira tem um agravamento persistente. Os madeirenses pagam muito mais por bens essenciais, por transportes, mercadorias e habitação do que os continentais e os açorianos. É preciso recordar que o Governo Regional prometeu uma inflação abaixo dos 3%. Ora, como os números conseguem provar, é mais uma promessa falhada a juntar a tantas outras. Contas feitas, a perda de rendimento com o mesmo ordenado de um trabalhador da Madeira é quase o dobro de um continental devido à inflação. Jéssica Teles pergunta ao Secretário Regional de Economia que medidas tem tomado para reduzir. É preciso também lembrar as declarações do Sr. Secretário da Economia quando do debate do programa de governo, e passo a citar, este programa pretende conter a inflação, nomeadamente dos preços dos bens essenciais, introduzindo mais concorrência no mercado, nomeadamente na distribuição e no abastecimento de bens alimentares com a entrada de novos operadores. Ora, o que o JPP pergunta ao membro do governo do CDS é quais foram as medidas que tomou para reduzir a taxa de inflação e impedir esta especulação de preços, porque ninguém as conhece, e que projetos tem desenvolvido para introduzir mais concorrência no mercado. A deputada desafia José Manuel Rodrigues a passar das palavras à ação e a desalinhar com o Governo em questões como a garantia da linha marítima férrea de carga e passageiros na ligação ao continente. O JPP defende ainda a redução das taxas do IVA. Já o Partido Socialista quer a isenção do IRS e a redução da idade da reforma para a agricultura familiar. A presidente do PS Madeira, Célia Pessegueiro, anunciou a apresentação no Parlamento de um projeto de resolução a recomendar à República uma alteração ao Estatuto da Agricultura Familiar. Com um objetivo muito claro de introduzir alterações para que haja uma isenção do IRS até um determinado valor e também a antecipação da idade da reforma para quem requeira o Estatuto de Agricultor Familiar. Esta é a forma de incentivar a que, de facto, os agricultores, os pequenos agricultores, pequenos produtores, se inscrevam e beneficiem destas vantagens, até para continuar a incentivar a que haja produtores, haja agricultores, que não se abandone o mundo rural. A agricultura não é determinante para o PIB, mas o valor social e ambiental e territorial não se mede para aquilo que é o valor do PIB. A líder socialista vincou o propósito de tornar o Estatuto da Agricultura Familiar mais atrativo para os agricultores madeirenses, mas também para os do resto do país, atentando que estas alterações propostas pelo PS Madeira têm a garantia de aceitação por parte do partido a nível nacional. O treinador do Nacional acredita que o jogo frente ao Arouca amanhã será bem disputado e com golos. Tiago Margarido fala em duas equipas com forte vertente ofensiva. Um jogo importante no sentido que é contra um adversário direto. Mas fazendo paralelismo em relação ao jogo da primeira volta, estão diferentes. São uma equipa que está diferente, uma equipa que se reforçou agora no mercado de inverno. Portanto, serão jogos diferentes e nós também estamos melhores em função daquilo que foi o jogo da primeira volta. Portanto, acredito que vai ser um jogo disputado. É um jogo disputado por duas equipas que olham muito para a vertente ofensiva. Portanto, certamente vai ser um jogo com golos. A prova disso é o facto de ambas as equipas terem os melhores ataques da Liga. Portanto, penso que vai ser um jogo aberto, um jogo entretido na ótica do adepto e obviamente que vamos com muito foco e muita crença que podemos vencer. Os alvinegros, que vem de 3 derrotas, Tiago Margarido diz que falta materializar as oportunidades, mas lembra que o Nacional já fez bastantes golos. Acho que fundamentalmente é questão de materializar aquilo que são as oportunidades, porque o Nacional vem de 3 jogos em que não ganha, mas são 3 jogos em que um deles é decidido no último minuto por um golo estratosférico de Luís Soares. Contra o Porto foi definido num detalhe. Se nós fazemos o golo do Chus, provavelmente o jogo seria diferente.
E o jogo do Casa Pia a bola não entrou porque temos 21 remates e 70% de posse de bola. Portanto, é o que falta, é meter a bola lá dentro. Preocupa isso? Não me preocupa porque noutra fase, ou noutros jogos, nós já fizemos bastantes golos. Estou-me a lembrar assim de repente do golo de Santa Clara, que marcamos 3, no jogo de Santa Clara marcamos 3, no jogo com o Rio Ave marcamos 4, portanto é uma questão de às vezes engatar. Há dias em que estamos mais inspirados, outros que estamos menos inspirados, mas o que é factual e o que é comum é o volume de oportunidades que criamos. E não me preocupa o facto de num ou noutro jogo estamos menos inspirados, porque sei que quem produz assim vai ser mais vezes feliz. O Arouca Nacional, partida da 23ª jornada, disputa-se amanhã às 3h30 da tarde.